Aprendizagem pelas provações. Vamos conhecer hoje a justificativa divina para que ocorram provações, dificuldades, sofrimentos em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para impedir que ocorra um problema mais grave, o qual poderia acontecer em algum tempo ou lugar logo mais adiante, se não fôssemos impedidos de avançar. Muitas vezes nos irritamos por coisas desagradáveis que nos acontecem, como um pneu furado ou uma pane qualquer no carro, bem na hora de sair para a tão esperada viagem. O Senhor pode estar operando a libertação de um grave problema que poderia sim acontecer mais adiante. Versículo bíblico pertinente. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Êxodo 13:17. Pela nossa vontade, nunca ocorreria algo que fugisse da nossa própria lógica e do nosso entendimento. Qual a mínima razoabilidade de não seguir pelo caminho mais curto? Eram pelo menos 2 milhões de pessoas que estavam naquela cansativa jornada. Havia dezenas de milhares de crianças e idosos, por exemplo. Havia, quem sabe, centenas de pessoas enfermas sendo carregadas, deficientes físicos, gestantes, e só esse fato já era suficiente para se decidir pelos caminhos mais curtos e confortáveis. Além disto, eles estavam transportando cargas bastante pesadas e levavam também rebanhos de animais de grande e pequeno porte. Portanto, esperava-se que a liderança do povo, nas pessoas de Moisés e Arão, optasse por viajar por caminhos menos desgastantes e comprometedores. Isto seria, entre aspas, inteligente da parte deles. Ocorre que todo aquele povo não estava sendo conduzido por homens. O próprio Deus viera para libertá-los do longo cativeiro egípcio, e ele mesmo os conduziria por seus caminhos. Aquele que tudo vê e tudo sabe, independentemente do tempo em que as coisas acontecem e de como elas acontecem, seria o grande guia de Israel até seu novo lar. Por ser onisciente, o Senhor viu que se o caminho mais fácil fosse tomado por eles, todos se assustariam terrivelmente com o inimigo, o sanguinário povo filisteu, e decidiriam por voltar ao Egito, desistindo de tudo o que para eles estava planejado. Portanto, Deus os levou a uma outra rota, que para eles surgiu como uma situação probante, pois ele desejava grandemente livrá-los, de um ataque arrasador dos poderosos exércitos filisteus, e 2, do enorme erro de escolherem voltar ao Egito. O caminho, aparentemente mais fácil, não era o melhor, por mais que todas as informações conduzissem a esse entendimento. Deus os fez andar mais, porém com maior segurança e com garantia de que não seriam vencidos por esses 2 elementos dos quais o povo não tinha conhecimento, de que estavam bem à sua frente. Em seu paternal cuidado por nós, o Senhor efetua um acompanhamento plenamente minucioso da nossa vida, a cada passo nosso, permitindo muitas vezes tropeçarmos em uma pedra para que fiquemos mais atentos e não caiamos em um precipício logo mais adiante. Trata-se de permitir um mal menor que nos impeça de avançar para um maior, que nos vitimaria logo mais adiante. Balaão tinha sido um bom homem e um profeta que servia ao Senhor, mas em nome da ganância apostatou-se e passou a trabalhar com práticas ocultistas para ganhar mais e mais dinheiro. Uma vez,
Tendo sido convidado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel, teve que ser interrompido em sua viagem por uma provação divina. Sua jumenta o deixou irado, primeiro desviando-se do caminho por ele ordenado, e depois ferindo seu pé contra uma rocha, para que mais adiante ele mesmo não fosse prejudicado com suas práticas malignas. Nessa experiência de Balaão, a prova veio no momento exato, pois ele já estava a caminho para profetizar contra o povo de Deus. Depois de ser reprovado pelo anjo do Senhor, ele disse: "Voltarei", ou seja, não irei adiante. Reconheço que estava errado e que não deveria avançar com o meu plano. Toda essa experiência maravilhosa está descrita em Números 22, versos 21 a 34. Aceitemos com paciência e temor as dores que nos sobrevêm, como sendo oportunidades de acertarmos nosso caminho, ajustando-o à vontade do Senhor. E ainda há o fato de que esse ou aquele problema que surge pode ser a mão de Deus nos detendo por algum tempo, até que um mal maior que esteja diante de nós seja dissipado. Uma pérola de esperança para você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Convido você para deixar aí o seu like, inscrever-se nesse canal e também para compartilhar a palavra de Deus nesta mensagem com todos os seus contatos.